E junta-se agora a nós Nuno Vinha, subdiretor do Jornal Económico. Muito boa noite, bem-vindo ao Portugal no Ar. Obrigado por ter convidado. Era um final esperado, o chumbo do Orçamento do Estado. A pergunta que agora se impõe é como é que o país vai ser gerido? Bem, boa noite mais uma vez. A vossa peça dizia que o Governo sai de cabeça erguida, mas na verdade também o Primeiro-Ministro deu uma nota de que o Governo não vai sair e que está preparado para gerir em duodécimos. Isso significa que vai ter que usar o Orçamento de 2021, mas dividindo o teto da despesa que esse Orçamento tem por 12 meses. A questão é que o Orçamento de 2021 era um teto com uma despesa muito alta por causa da pandemia e, portanto, até nesse capítulo, o próximo governo, neste caso esta solução provisória, ou este governo de gestão de António Costa, vai ter muita despesa para gerir e vai poder manobrar por aí. Durante o debate, António Costa pediu aos portugueses uma maioria estável e reforçada nas eleições. Certo. Acredita que será possível um cenário de maioria absoluta para o PS? Acho muito difícil que isso aconteça. Aliás, o PS sai fragilizado, não é? Nem sequer, a questão é que geometria é que vamos ter no final de todo este processo. Se existem alas que quiseram eleições antecipadas, muito provavelmente a pensar, e com alguma razão, que a partir daqui, nós em 2023 acaba aquela facilidade dada por Bruxelas e pela Comissão Europeia em relação às metas do déficit, em relação ao cumprimento das regras do semestre europeu. Se isso acontecer, já estão a médio prazo a pensar que vão ser alguns anos ou alguns orçamentos de grande contenção e de grande aperto, e é nesse contexto que iriam surgir umas eleições que poderiam penalizar muito partidos que até já saíram penalizados nas eleições autárquicas de setembro. O que se passa agora é que no final disto tudo, muito provavelmente a geometria não vai alterar assim muito e, por que não pensar nisso, que a única alternativa que resta a um governo PS que, por todas as sondagens, deverá ganhar. Se ganha um ou dois deputados, se ganha mais deputados, não deverá chegar à maioria absoluta. Aliás, o Primeiro-Ministro realisticamente não o disse uma maioria reforçada e estável. Com um parceiro à direita, neste caso Rui Rio, que até é um parceiro que, pelo menos no que vinha nos jornais, até estaria disponível para integrar uma futura solução de Bloco Central. Mas a verdade é que o PSD vai a eleições diretas. Se ganhar Paulo Rangel, é possível também essa coligação com o PSD? Bom, a questão é que, precisamente por isso, o cálculo seria, se o Primeiro-Ministro estivesse a pensar em forçar eleições agora, era fazer exatamente isso com Rui Rio e não com Rangel ainda. A questão é que não se sabe muito bem que liderança do PSD é que vai existir no caso de Rui Rio ser mudado, e António Costa com Rui Rio já sabe mais ou menos com o que é que conta. E, portanto, se o cálculo é entre a incerteza ou a indefinição futura e algo que eu já conheço, então fazê-lo já. Mas, o Primeiro-Ministro disse que se esforçou até à última, apesar dos partidos de esquerda terem dito que a partir de certa altura, e os jornalistas têm essa indicação também, a partir de certa altura o PS fechou-se e decidiu não aceitar mais negociações para matérias que até nem constavam do orçamento. Mas já a pensar nas eleições, seria? Por que não? É uma jogada mais inteligente do que deixar a coisa para depois. Agora, mais inteligente de um ponto de vista de sobrevivência política para o país, este resultado que é histórico, aliás é a primeira vez que um orçamento de Estado chumba em democracia e até antes disso. É a primeira vez que um orçamento chumba. Pode ser duro, mas, com o contexto todo, com a tempestade perfeita que se aproxima, pode ser muito duro. Peço-lhe, Nuno, que seja muito breve, mas o que é que pode significar na prática termos um orçamento só em meados do próximo ano? Bem, significa que um governo em gestão pode não ser capaz ou não ter lastro político para aprovar certo tipo de medidas ou de legislação que, por exemplo, está associada ao plano de recuperação e resiliência. Se bem que os especialistas contactados até pelo Jornal Económico, naquilo que vimos, não têm grandes dificuldades em aplicar, mas pode ter alguma dificuldade em beneficiar no seu estado completo, digamos assim, em tudo quanto é esses 1.300 milhões de euros que estariam para executar em 2022, neste caso. Mas pode ser mais difícil, sim. Muito obrigada por ter estado no Fala Portugal.